Fala, meus irmãos, e aí, como é que vocês estão? Tranquilo, beleza? Bom, antes que alguém fale alguma coisa, né? Antes que alguém interprete mal, né? Uma coisa que, lógico, também não tem nada a ver, né? Mas vou trazer um entendimento para vocês aqui. Deixa eu abaixar um pouco aqui, para ficar melhor. Tá, vamos lá. A Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 14, antes que alguém ache que eu estou blasfemando contra o Espírito de Deus, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, fala o seguinte: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Primeiro ele dá uma ênfase aqui no dom de profecia, principalmente, porque o dom de profecia ele é mais importante do que o dom de língua, né? O dom da profecia, o que é? O dom da palavra, tá? Não é você entregar recadinho que Deus te mandou, não. Isso não é isso, não. Isso daqui não tem nada a ver, tá? Isso daqui o Messias já havia morrido, tá? Isso aqui é o dom da palavra. Não adianta você falar em outros idiomas se você não sabe pregar a palavra, o evangelho. Então você tem que ter o dom da palavra, o dom de pregar a palavra, tá? É o dom da profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Engraçado que se você for analisar nesses tempos religiosos, né? Principalmente os pentecostalistas, né? Os pentecostais, que creem na língua do céu, né, no Labrachúria, você vê que eles falam em línguas e falam a homens. Eles usam a língua assim diz o Senhor, falando a homens. Engraçado que se você for olhar aqui em Atos dos Apóstolos, por que Paulo disse isso? Você vai confirmar que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, deixa eu ver se é, cadê? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, fala-se o seguinte, que chegando o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, toda a nação. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Cada um deles quem? Dos galileus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, Espírito do Criador, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Capacitar. O que estava acontecendo aqui? Por que essa capacitação? Peraí, então para falar em línguas, para falar em mistério, tem que ser capacitado para falar? Eu tenho que te ensinar a falar. Não, peraí. A capacitação de falar em outra língua está falando de idiomas. Você vai entender o que aconteceu aqui. E começaram a falar noutras línguas, noutros idiomas. Por que disso? Porque lá estavam várias pessoas de vários lugares. Vou chegar lá. Conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo, ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia em sua própria língua. Idioma, gente, idioma. E cada um ouvia em sua própria língua. Ou seja, aqui já está mostrando que a língua é o mesmo idioma, é o mesmo que idioma. Eu vou mostrar para vocês, só um momento. Vamos lá. Se você for entrar aqui na palavra de aqui, ó, Bíblia, deixa eu ver se vai estar mostrando certinho para vocês, tá? Aqui, ó, esse aqui é o grego, tá? Grego-português. É o que mais chega perto do original. Então, se você for entrar aqui na parte de 1 Coríntios, capítulo de número 13, né? Capítulo de número 13. Olha que interessante a palavra. Como que a palavra é interessante. Só não enxerga quem não quer, tá? Só enxerga quem não quer. Então tá. Vamos lá.
ali fala que eles viram que parecia língua de fogo, tá? E eles começaram a falar, versículo 14, todos foram cheios, né? E começaram a falar noutras línguas. Versículo 14, variedades e dons existem, mas mesmo, cadê? Cadê? Capítulo 13. Calma aí, irmãos, que eu tô caçando aqui. Aqui, ó, que é 13, versículo 4, né? Cadê? Versículo 13, versículo 4. Cadê? O amor é paciente. 1 Coríntios. Tá, pera aí, irmãos, eu tô confundindo. Eu tô em Coríntios. Primeiro tem que ir lá em Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo de número 2. Olha eu baralhando tudo aqui. Vamos lá, Atos 2, né? Estamos lá em Atos 1. Atos 2, versículo 4. Atos 2:4, cadê Atos 2:4? Atos 1. Atos 2. Atos 2, versículo 4. 3, versículo... Ó, e começaram a falar em outras línguas. Aqui, ó, a pronúncia. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas eu vou mostrar, tá? Da melhor forma possível. Olha aqui, ó. Onde está escrito línguas. Aqui, ó. Onde está escrito línguas. Vou ficar parado um pouquinho para vocês observarem. Onde está escrito línguas, em cima. A palavra língua aqui, na pronúncia grega, eu não sei pronunciar, tá? Só que a mesma forma que escreve línguas aqui, se você for lá no livro, agora nós vamos lá em 1 Coríntios, né? Então, vamos continuar aqui, né? No versículo 4 fala, né? Vamos aqui continuar em Atos, né? Aqui no capítulo 4, no capítulo 2, versículo 4, fala línguas, né? Ó, fala línguas, aí porém fala que estava em Jerusalém, residindo judeus, homens piedosos, todas as nações, debaixo do céu. Vindo que ouvi esse som, reuniu-se a multidão confusa, porque ouviam cada um na sua própria língua. Olha isso. E cada um ouvia sua própria língua. Admirados, esses falaram, não são os galileus que nós ouvimos na própria língua? Como aqui está diferente, quer ver? Eu vou mostrar para vocês entenderem aqui, ó. É porque aqui o grego, né, ele é bem... Aqui, ó. Ficou confuso aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, tá? Bem aqui, ó, para baixo. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, minha câmera não é muito boa, mas é o mesmo língua, entendeu? A mesma língua. Se você for lá no livro, vamos lá em 1 Coríntios, onde fala em línguas, né? Falar em língua. Capítulo de número 14, né? Coríntios 14. Ó, Coríntios 14. Vamos caçar um lugar onde eles falam língua. Ó, língua, ó. Pois que fala em língua não a pessoas, mas a Deus. Não fala a homens, senão a Deus, né? Línguas. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas é a mesma pronúncia no grego. Porém, né? No português, né? Pra portuguesar o negócio, eles aí muda o sentido, né? Eles aí muda o sentido do língua, né? Uma língua diferente, né? Quer dizer que é a língua do céu, aí já muda. Porque uma coisa é você falar no grego idioma, e outra coisa é você falar no grego língua dos anjos, sei lá, né? Alguma coisa assim, segundo eles, né? Porém, no original, todos têm o mesmo sentido. Tanto falando em língua do povo, a língua do povo, ou idioma, né, de Jerusalém, dos judeus,
tanto uma língua do céu, né? Do céu, entendeu? Então é a mesma língua, é idiomas que aqui quer se referir. E aqui fala que eles ouviam falar a sua própria língua, né? Eles ficaram atônitos e maravilhados. Por quê? Acaso não são os galileus, todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? O que é a língua materna, irmãos? É a língua do céu? Não é a língua do céu. Eles estavam ouvindo a sua própria língua. Ah, Eduardo, o que aconteceu aqui foi que o Espírito do Criador deu para cada galileu falasse labrassúria. E aí, eles que ouviram a sua língua. Não, aqui fala que o Espírito capacitava cada um dos galileus. Ele capacitava cada um dos galileus, pois os galileus não eram poliglotas. Então, eles capacitavam cada um deles para que eles falassem numa língua de cada nação que estava ali, de cada pessoa que estava ali, entendeu? Porque eles precisavam ouvir as maravilhas do Pai. Ah, mas como é que você sabe que eles estavam ouvindo as maravilhas do Pai? Vamos lá, mãe. Olha aqui, ó. Depois que eles falam que, ó, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, olha o tanto de gente de várias nações, de vários lugares, Egito e das partes da Líbia próximas, então cada um era uma língua diferente aqui. Tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas do Pai em nossa própria língua. Gente, olha isso. Nós estamos ouvindo declarar, nós estamos ouvindo o testemunho do Criador através dos galileus. Eles estão falando em nossa própria língua. Nós estamos entendendo isso. Então eles ficaram atônitos e perplexos. Todos perguntavam, uai, o que isso significa? Alguns, todavia, zombavam eles e diziam, eles beberam vinho demais. Por quê? Porque cada um falava uma língua diferente, porque tinha várias pessoas ali, né? Da nação ali, tinha várias pessoas de vários lugares. Então tinha vários idiomas ali. Então, da mesma forma que um galileu falava uma língua, outro galileu, que era galileu, falava no outro idioma. Então, um exemplo, aquele judeu ali, né, aquele que veio lá da Ásia, lá, ele ouviu falar a língua dele, ele olhava um outro galileu falando numa outra língua. Então, ele falava, esse povo tá bêbado? O que é isso? O que tá acontecendo? Eu tô ouvindo ele falar minha língua, mas aquele ali, ele não tá falando minha língua, ele tá falando um trem tão enrolado, tão doido. Esse cara tá bêbado. Então foi uma coisa muito assim, cada um falou num idioma diferente. Você imagina como que foi? Cada um falou num idioma diferente. Isso é idioma, não é língua do céu. Entendeu? Então o que aqui tá dizendo? Que eles começaram a ouvir o seu próprio idioma, sua língua materna. É isso que tá dizendo aqui. Repetindo. Nós, versículo 11 aqui, ó, na parte B, fala, nós os ouvimos declarar as maravilhas do Pai em nossa própria língua. É até aqui que eu queria chegar. E agora eu quero voltar para 1 Coríntios, capítulo de número 13. Por quê? Porque aqui fala o seguinte. Cadê? Capítulo 13, não, irmãos. Capítulo 14. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. O que eu mostrei para vocês? Que eles ouviam falar a língua deles, porém falando das maravilhas do Pai. A heresia desses templos, desses pentecostais e outros que não são tão pentecostais assim, mas também falam nessas línguas, de fato, ninguém entende em espírito, fala mistério. Ninguém entende porque está falando ao Pai, está falando do Pai, está falando das maravilhas do Criador. Então não fala a homens, fala ao Pai. Eles ouviram, lá em Atos 2, eles ouviram falar a língua deles porque eles
teriam que entender o que eles estavam falando para que o evangelho fosse anunciado. E lá fala que eles ouviram sobre as maravilhas do Pai. Eles estavam ouvindo o evangelho. Eles estavam recebendo a pregação da palavra. Eles estavam conhecendo o Pai, porque estava sendo pregado através dos galileus, a qual o Espírito do Criador capacitava, cada um falava uma língua diferente, né, um idioma diferente, para que eles entendessem sua própria língua e assim ouviam falar das maravilhas do Criador. Então, antes de alguém falar aí, que o Eduardo está blasfemando, vai ler um pouco. Ao invés de ficar acreditando nesses mercenários aí, que diz que está falando em uma língua, na verdade nem está falando em língua, nem do céu não é, entendeu? Nem do céu não é, fala que está cheio do Espírito, sendo que nem eles sabem de que eles estão cheios. Cuidado com o que vocês estão cheios, né? E não sabe de quê. Do nada me domou, me veio e eu comecei a falar. Cuidado. Esse negócio de me veio do nada. E aqui fala várias coisas, tá? Capítulo 14 de Coríntios, se vocês forem lerem, se vocês foram ler aqui, vocês vão ver que aqui falam sobre idiomas, né? Olha uma coisa interessante aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tanto que isso é sério e tem que ser entendido, tá? Aqui, ó. Portanto, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou tem uma palavra de instrução, ou tem uma revelação, palavra em língua. Ou seja, tem algum irmão capacitado aqui que consegue falar em outro idioma? Porque tem o Zezinho da manga aqui, que ele não fala em nossa língua. Tem alguém capacitado, o Espírito do Criador capacitou, certo? Você tem um dom de língua, você tem um dom de falar em outros idiomas. Qual que é seu idioma? Árabe? Pode ser. Ele é árabe também? Então vem cá. Então agora prega a palavra em árabe, porque ele tem que entender. Porém, peraí, irmãos, peraí. O irmão ali fala em árabe, porém, a igreja, que são conjunto de pessoas e não templo de pedra, os irmãos que estão aqui têm que entender o que o irmão está falando. Então, peraí. Aqui fala o quê? Palavra em língua ou uma interpretação. Tem alguém para interpretar o irmão aqui? Ou então vamos fazer o seguinte, irmãos. Já que só tem um aqui que é árabe, que não entende o que a gente fala, faz o seguinte, tem alguém que consegue interpretar árabe aqui? Então, interprete, a gente vamos pregar e você vai interpretando para ele o que a gente estamos falando. É nesse sentido que a palavra está dizendo. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3. E alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Aqui essa palavra na igreja está errado, tá? Na igreja é em comunidade, irmãos reunidos. Então fique calado. Fale consigo mesmo e com o Pai. Por quê? Porque quem fala em línguas fala sobre as maravilhas do Pai. Quem fala em outro idioma fala das maravilhas. Tá entendendo? Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3 e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Estão entendendo o que é o dom da língua, né? Porque as pessoas interpretam a língua como se fosse uma língua do céu. E não sei o quê. Vamos aqui, Versículo 14. Versículo 13. Por isso, quem fala em língua, ore para que possa interpretar. Quem fala em outro idioma, ore para que interprete. Porque quem fala em outro idioma é um dom que o Pai deu, entendeu? É a capacitação que o Pai deu. Então, ore, se você sabe falar em outro idioma, mas não entende nem o que você mesmo está falando, porque você está falando um idioma a qual você não sabe interpretar, porque é um dom, é a capacitação do Espírito, entendeu? Não é igual um pendrive que você vem no computador e instala, não é assim que funciona, não. Mas se você fala, ore para que interprete, para que as pessoas que falam aquele mesmo idioma entendam. Pois se oro em língua, meu espírito ora,
mas a minha mente fica infrutífera, porque eu não estou entendendo o que está falando. Então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando ao Pai em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Como que ele vai dizer amém? A sua ação, né, de graça, visto que não sabe o que você está dizendo, não sabe. Pode ser que você esteja dando graças, muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças ao Pai por falar em línguas mais do que todos vocês. O que Paulo quis falar? Dou graças ao Pai porque eu falo mais idiomas do que vocês. Todavia, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Não, peraí, de novo. Todavia, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas, em idioma. Irmãos, deixem de pensar como criança. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, pois está escrito na lei. Olha o que está escrito na lei. Por meio de homens de outras línguas. Idioma, e por meio de lábios estrangeiros, idioma, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. Da mesma forma, a profecia, porém, é para os que creem, porém, e não para os descrentes. Uma observação, a língua é um sinal para os descrentes, tá? Hoje, se um descrente que não conhece a palavra, às vezes nem sabe quem que é, né, o Pai direito, né, o Criador, ouvir alguém falando em uma língua do céu, né, labrachúria, o que que vai pensar? Está endemoniado. Então, peraí. Então, foge desse versículo 22 que fala que a língua é um sinal para o descrente. Se a língua é um sinal para o descrente, é porque é através disso daí que ele vai entender que é o Criador que está falando. Quem que seriam os descrentes aqui? Atos 2, onde mostra o dia do Pentecoste. Aquele povo que estavam lá em Jerusalém, entendeu? Aqueles trocentas gente lá, cada um de um lugar diferente. Eles eram descrentes, mas eles ouviram falar sobre as maravilhas do Pai. É nesse sentido que aqui está dizendo. Então busque o Criador, busque também o conhecimento, que eu tenho certeza que vocês vão achar. Beleza? É só isso mesmo. Graça e paz. Então, excelente dia para vocês.